Depois de dar uma punhalada nos aliados partidários do ABC paulista, o governador de São Paulo, João Dória, cedeu a pedidos de prefeituras e afirmou nesta sexta-feira que cidades da região metropolitana também terão seus projetos de abertura econômica autorizados. Para isso, a Grande São Paulo foi dividida em 6 sub-regiões, a capital e mais 5, e cada uma delas deverá apresentar na semana que vem seus próprios estudos para mudarem de fase no processo de abertura. Atualmente, todas elas estão na fase vermelha, de restrição máxima, em que só é permitido o funcionamento de serviços essenciais. No caso da capital, a prefeitura ainda não anunciou uma data para a retomada das atividades nos estabelecimentos comerciais e o prefeito Bruno Covas disse que o município vai começar a receber as propostas de protocolos de cada um dos setores a partir da semana que vem. Apenas depois de análises das áreas de desenvolvimento econômico e de saúde é que a reabertura será autorizada ou negada. Nesta sexta-feira, o governo do estado de São Paulo anunciou que a abertura de comércios e shoppings, permitidas a partir de segunda-feira, deverá ocorrer com horário e capacidade reduzidas. As regras variam de acordo com a fase de cada região. Naquelas que estão na fase 2, laranja, o que inclui a capital, esses estabelecimentos poderão funcionar por 4 horas diárias e com até 20% de sua capacidade máxima de clientes e as praças de alimentação deverão permanecer fechadas. Augusto, vamos lá, para a gente começar a nossa conversa. Essa decisão desde ontem já vinha chamando muita atenção, né? Porque só a cidade de São Paulo avançou de fase na reabertura e as cidades do ABC não. Agora, Dória cede a pressão e faz uma mudança aí no regramento. Augusto. Olha, São Paulo, eu acompanho com otimismo e muita atenção o começo da abertura econômica, né? A reabertura da economia em São Paulo, que não vai dispensar a continuação do combate à pandemia de coronavírus. O presidente Bolsonaro faça justiça em um momento, ele disse para suspender o isolamento. Ele defendeu a redução de restrições que permitissem o combate ao fantasma da falência econômica. Isso vai ser depois de 70 dias, São Paulo, enfim, vai começar a buscar esse caminho e eu acho que os resultados serão muito bons, porque as regiões liberadas para avançar na abertura estão prontinhas para isso. Eu estava examinando o mapa com mais atenção, o mapa que divide em cores o estado de São Paulo. Daqui a pouco você vai ter um avanço vigoroso e essas cores aí que permitem uma reabertura mais abrangente das atividades econômicas, elas vão se espraiar aí pelo mapa paulista. Estava mais que na hora de fazer isso. São Paulo tem 45 milhões de habitantes, tem o tamanho do Reino Unido, é diversificado, né, nas regiões, quer dizer, tem áreas que estão fora da rota do coronavírus, e você não pode administrá-las com os mesmos métodos usados para combater o maior epicentro da pandemia, do seu maior epicentro, que é a região metropolitana de São Paulo, que também é diversificada. O que eu espero é que seja cumprido com disciplina pelos brasileiros, eu acho que eles têm feito isso, as normas e regras aí que vão continuar evitando que a crise sanitária se agrave. Mas já existem leitos de UTI, o prazo já passou da hora. Existem leitos de UTI, não adianta mais continuar com o discurso terrorista e tal, e é hora de ter também, além da disciplina, arrojo dos governantes, que não recuem diante de um pequeno recrudescimento, que é praticamente inevitável, do número de casos de infectados. É assim mesmo. Quando você abre, você tem alguma flutuação. Mas quando se pega os 5 estados brasileiros com menos casos de coronavírus, de casos confirmados, óbitos, etc., você tem um panorama animador que a imprensa só nega. A imprensa convencional, a velha imprensa, ela só nega
aos seus leitores e aos consumidores de informações. Né, o quadro no Paraná, em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás é extremamente animador. Tentem achar ou ouvir alguma notícia sobre isso. Tentem ver algum apresentador aí animado com isso aí, porque isso quebra aquela cara de funeral, né, que ficou estabelecida e que deve ser seguida até que o último vírus chinês voe de volta para o seu país natal. Então, espero que o caminho de São Paulo seja, que tudo dê certo aqui e que o restante do país, rapidamente, que já que se nega a seguir o exemplo desses 5 estados que eu mencionei, que se mire na fórmula paulista e vença a epidemia do medo que vem contaminando a maioria dos governantes brasileiros. Agora são 7h36. Zé Maria, em 2 minutos e meio, por favor, Zé. Pois é, olha, Augusto, aqui no Distrito Federal a situação também já é esta, de abertura, né? Nós estamos vendo agora os shoppings aqui abertos, com vários cuidados, distanciamento, uso de máscara, mede-se a temperatura do cliente e exige-se testes dos funcionários das lojas, né? Então, assim, está começando, já o comércio de rua já está aberto e, evidentemente, algumas atividades como restaurantes fechados, cinemas, teatros, cabeleireiros, academias, isso aí vai ficar por último, shows, toda a área de turismo, né? Isso aí vai ficar por último. A gente vê em São Paulo aí uma ideia que poderia ser colocada logo no início. Uma conversa que eu tive nesta semana com o ex-ministro Osmar Terra, ele analisando assim de que a coisa é muito pesada no Brasil, em Manaus, no Ceará, no Rio de Janeiro e São Paulo, né? São os lugares onde há um contato muito grande com estrangeiros. Manaus, por conta da Zona Franca de Manaus, tem muito chinês e tal, então foi muito direta a ligação lá. E esses estados, nos outros, o vírus acabou não andando muito, ninguém sabe exatamente porquê, mas ele não circulou, é o termo que ele usou. Então a gente vê claramente que foram aplicadas técnicas iguais para todos, sendo que a situação é diferente em cada um. Então, eu acho que agora São Paulo tem que analisar ali, ver os bairros, as cidades e aprender com o próprio sistema. Pois é, né? A gente falava em uma tensão aí entre o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória e agora, de fato, é mais ou menos isso que a gente está assistindo mesmo, né? Enquanto o governador João Dória queria a reabertura logo na capital, o prefeito Bruno Covas deu um jeito de desacelerar um pouco esse processo. Como a gente disse, os estabelecimentos para reabrirem as portas não basta serem incluídos na lista do governador. Alguns já foram incluídos na lista, já estão nessa nova fase. É o caso dos shoppings, por exemplo. Mas antes de conseguirem a reabertura, vão ter que apresentar protocolos de higiene, ou seja, vão ter que apresentar para a Prefeitura da capital todo um regramento sobre como vai ser a reabertura, se haverá locais para higienização, uso de máscaras, enfim, todas essas regras terão que ser apresentadas pelos setores e só depois que os lojistas apresentarem esse protocolo e que a prefeitura der o aval, aí sim a gente tem a reabertura, ou seja, não era como se anunciou a reabertura já a partir da semana que vem, já a partir de segunda-feira, com a volta dos shoppings, a volta de outros comércios que ganharam autorização, ainda não. A prefeitura fez essa exigência, o prefeito Bruno Covas estabeleceu essa regra que só depois do aval a esse regramento é que então virá a autorização para a reabertura. Por enquanto, então, nada muda, mesmo a partir de segunda-feira na cidade de São Paulo e nas outras que ganharam a cor laranja, que foram incluídas nessa fase 2 da quarentena do governo do estado, por enquanto, nenhuma mudança.